Queridos irmãos, amigos, é uma alegria nos reunirmos outra vez sob o som da Palavra de Deus para considerar esse tema que aquece o coração de todo verdadeiro crente em Jesus Cristo. Evangelismo, ide do Senhor Jesus Cristo, como alcançar pessoas com o Evangelho da Graça Redentora. E gostaria de iniciar essa segunda sessão no livro de Marcos, no capítulo de número 6, com estas palavras do versículo de número 7, Marcos capítulo 6, versículo de número 7. E chamou, isto é, Jesus Cristo, e chamou a si os 12, e começou a enviá-los a dois, e deu-lhes o poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um cajado, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem sandálias e que não vestissem duas túnicas. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela, até partirdes dali. E tantos quantos vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia de juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. E saindo eles, pregavam que se arrependessem. Bem, é baseado nestas palavras do Senhor Jesus Cristo que nós queremos considerar estratégias para o evangelismo pessoal como igreja. E nessa nossa segunda sessão final, alguns aspectos muito práticos sobre o engajamento da igreja, do crente, com pessoas para comunicar o Evangelho. Mas antes, queridos amigos, antes de considerar o nosso tema nesta tarde, eu devo mencionar isso. Um dos reveses do movimento reformado moderno do Brasil é a sua desobediência típica à voz divina, desobediência ao chamado e ao comando do Senhor Jesus Cristo de que a igreja deve ir e proclamar, pregar o Evangelho da Graça Redentora em Cristo Jesus. Há muitas discussões, e talvez você acompanhe isso pela internet, há muitas discussões sobre o Evangelho, grupos, conferências, associações coalidindo, melhor dizer, pelo Evangelho, mas pouco ou quase nada verdadeiro evangelismo nas ruas, porta a porta, reunindo crianças, adolescentes, de uma maneira regular, contínua, semanal, levando o Evangelho da Graça Redentora em Cristo Jesus. E aquelas poucas igrejas que buscam obedecer à voz divina e seguem alcançando almas, são taxadas hoje de pragmáticas, de ativistas. São igrejas ativistas, são taxadas de igrejas, segundo eles, nossos críticos, que substituíram a fé nas doutrinas da graça por pragmatismo, por ativismo. E você vê e ouve esse tipo de confusão na internet e muitos líderes por aí falando sobre esse tipo de coisa. Mas, queridos amigos, a nossa ortodoxia, isto é, a nossa crença na fé verdadeira, ela somente é viva, ela somente é orgânica se ela estiver unida a uma ortopraxia real, a uma prática real, uma vivência real das doutrinas verdadeiras que nós cremos. O ide do Senhor Jesus Cristo é uma declaração não para ser analisada e estudada apenas, mas para ser obedecida pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Está muito bom termos conferências sobre evangelismo, sobre missões, escrevermos livros de teologia sobre missões, a teologia das missões, mas é um ide para ser obedecido, para irmos e pregar o Evangelho da Graça Redentora. Assim, a nossa ortodoxia, isto é, a nossa fé nas doutrinas da soberana graça de Deus para salvar os seus eleitos, a nossa fé no verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus, deve envolver uma ortopraxia real, isto é, a prática correta daquilo que nós cremos, e uma ortopatia verdadeira, isto é, um sentimento verdadeiro de compaixão por almas. Eu não quero soar complicado aqui, mas você ouve muito isso hoje, não é? A nossa fé nas verdadeiras doutrinas, isto é, a nossa ortodoxia, deve estar unida a uma prática verdadeira, uma ortopraxia, unida também a um verdadeiro sentimento, uma ortopatia, um verdadeiro sentimento pelas pessoas. Essa obediência no comando de Deus, do ir, verdadeira doutrina,
levantar-se e ir, prática, misturado com compaixão por almas, que move o nosso evangelismo. Assim, não confunda evangelismo bíblico, não deixe ser confundido. Evangelismo bíblico, obediência ao comando do Senhor Jesus, com pragmatismo, com ativismo. Evangelizar é obediência ao comando do Senhor Jesus Cristo, alcançar almas, resgatar pessoas, é a missão suprema do Salvador intervindo a este mundo, e deve ser a missão suprema da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E nessa tarde nós desejamos ser bastante práticos, não pragmáticos, mas bíblicos em nossas considerações sobre o evangelismo. Eu desejo ser bastante prático em algumas diretrizes e conselhos, não meus, não da sabedoria humana, mas conselhos inspirados na palavra de Deus, conselhos temperados, provados pelo povo de Deus ao longo da história em evangelismo. Queridos amigos, em nosso último encontro, 2 domingos atrás, lidando com este tema, nós observamos na palavra de Deus que a nossa autoridade para fazer o que nós fazemos é o comando do Senhor Jesus Cristo, o comando dos apóstolos, o exemplo da igreja. Nós não saímos fazendo algo que a Bíblia não nos comanda, não é? Quanto muito mais comunicar esta mensagem gloriosa, se não fosse um comando de Cristo Jesus, o Salvador. Nós lemos também, ou melhor, aprendemos também que Deus usa o seu povo para levar o evangelho da graça redentora a almas necessitadas. Deus se apraz em levar o evangelho pelo seu povo e nos dar instrumentalidade, nos dá a voz do evangelho, a mensagem do evangelho, para comunicar estas coisas a pessoas. Assim nós temos instrumentalidade na mão do Senhor. E nós vimos também que nós temos uma mensagem específica. A nossa mensagem é o evangelho. Não é uma mensagem que nós construímos astutamente, que nós criamos um sínodo para definir o que é esta mensagem. Ela nos é dada, é uma semente que foi colocada em nossas mãos para semear. Este é o evangelho. E o evangelho é uma mensagem específica, temas de salvação. Fala sobre arrependimento, sobre o pecado, fé no Senhor Jesus Cristo, verdadeira conversão. E nós temos um método dado por Deus, e este método de lançar a semente, você se recorda, o método proclamacional, proclamar o evangelho da graça redentora de mente para mente, levando a mensagem de vida eterna à mente de pessoas necessitadas. E assim, nós vimos também que nós identificamos alguns tipos diferentes de pessoa, e identificando estes grupos de indivíduos, isso torna o nosso evangelismo mais eficaz. E seguindo então no desenvolvimento desse raciocínio, nós iremos agora nessa segunda sessão lidar com aspectos práticos do evangelismo nas ruas. Bem, você tem em tua mão um impresso, nós iremos disponibilizar também no site da igreja para aqueles que irão acompanhar e desejarem ter acesso a estas notas práticas para esta tarde. E você encontrará aqui um número de pontos importantes. Eu começo com algumas declarações preliminares. Bem, a nossa motivação para o trabalho de evangelismo está aí, nosso ponto 1. É alcançar, obviamente, pessoas espiritualmente perdidas. Isso é um comando da palavra de Deus, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 10. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus. Aqui está, nós sofremos, assim por dizer, o nosso sacrifício é ir para alcançar os eleitos de Deus. Essa é a nossa motivação, alcançar pessoas espiritualmente perdidas, os eleitos de Deus. Nós dependemos do Senhor, e aqui está a nossa motivação. Bem, o nosso evangelismo, a pregação do evangelho do púlpito, é também um ministério de salvação e de advertência, um ministério duplo, cumpre 2 propósitos. Saiba disso, marque isso. O evangelho, quando ele é pregado, anunciado, ele irá alcançar os eleitos de Deus, chamar o povo de Deus que irá ouvir o evangelho. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, diz o Salvador, e elas me seguem. E os eleitos de Deus ouvem o evangelho e se arrependem, creem no Senhor e o seguem por toda a sua vida. Mas o evangelho pregado também irá advertir as pessoas. Pessoas serão advertidas a respeito do que estão fazendo com a mensagem do evangelho que ouvem. E é desse modo, queridos amigos, que a palavra de Deus não irá voltar vazia, porque todas as vezes que nós saímos para comunicar o evangelho, a palavra de Deus não retorna para trás vazia. Ela irá cumprir o seu propósito de alcançar os eleitos. Talvez você e eu sejamos alguém que plante inicialmente a semente, ou reguemos a semente, ou colhemos o fruto, conduzindo uma pessoa a Cristo. Assim o evangelho proclamado não irá voltar vazio, e ele também irá advertir aqueles que rejeitam
E assim nós vamos a todos os tipos de pessoas, a todos os lugares pregando o Evangelho, onde a porta for aberta, porque o Evangelho não voltará vazio. O Evangelho cumprirá o propósito de Deus, de advertência e de salvação. Bem, sempre é um nível também de bênçãos para a proclamação do Evangelho. Mas esse nível de bênçãos será determinado pelo Senhor Jesus Cristo. É Ele quem determina o nível dessa bênção para cada igreja, para cada crente em testemunho. Qual é o nosso objetivo primário nesse trabalho de evangelismo? Urgir com as pessoas a irem a Cristo. Urgir que elas se voltem ao Salvador e, ao mesmo tempo, criar respeito pelo Evangelho. Respeito nas pessoas por esta mensagem de vida eterna, por esta mensagem de salvação. Lembre-se, querido, que Deus deu à pregação do Evangelho a primazia. Assim, nosso esforço individual é trazer pessoas para ouvirem o Evangelho pregado, proclamado. A fé, diz a palavra de Deus, vem é dada pelo ouvir e ouvir da palavra pregada. Deus deu a proclamação, a pregação do Evangelho, a primazia para o chamado dos eleitos. Assim, nosso objetivo é trazê-los para os cultos e também explicar o Evangelho máximo que nos permitirem nas ruas, confiando na obra do Senhor, na obra do Espírito de Deus. Bem, sendo mais prático agora, alguns pontos importantes, você pode tomar nota ao longo destas folhas, bastante espaço aí. Primeiro, ao evangelizar nas ruas, nós trabalhamos em pares, é assim que nós fazemos em nossa igreja, eu creio que é o melhor dos métodos. Veja Deuteronômio capítulo 19, versículo 15, o nosso texto, a nossa base para fazermos esse trabalho desta maneira. Deuteronômio capítulo 19, versículo 15: uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu, pela boca de 2 testemunhas ou pela boca de 3 testemunhas se estabelecerá o fato. E aqui em Marcos capítulo 6, versículo 7, chamou a si os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2 e deu-lhes o poder sobre os espíritos imundos. Pregar o Evangelho. É por isso que nós saímos em pares. Há muita vantagem assim. Bem, não é uma regra absoluta, porque nós vemos o caso, não é, de Filipe, que foi sozinho, claro, guiado pelo Espírito, mas preferencialmente em pares, em duplas. Benefícios são muitos. Primeiro, aumenta a segurança. Estamos nas ruas, em uma cidade difícil, violenta, com todo tipo de gente. Traz encorajamento mútuo, não é? 2 pessoas, uma auxiliando uma outra, e também treinamento. Eu observo o meu irmão engajando em conversação, como Deus o tem abençoado, e eu aprendo essas coisas, o argumento, como me aproximar das pessoas, e ali ferro com ferro se afia, a gente aprende juntos também. Bem, tirando maridos e esposas e casais em corte, já casais bem estabelecidos na corte, nós saímos preferencialmente em pares de homens e de mulheres. Falamos em turnos também. Uma pessoa começa a conversa, depois a outra, não é sem passar por cima um do outro, respeitando, claro, mas ajudando no momento necessário, um auxiliando o outro. Uma boa dica, às vezes, é se há um par, um homem e uma mulher, o homem iniciar a conversa com o homem, a mulher com a mulher, uma maneira mais gentil de abordar as pessoas também, não é? Então nós buscamos estas técnicas. Assim, sair em par traz grandes benefícios, na verdade. Segundo lugar, cometer erros, queridos, é parte do aprendizado. Afinal, não existe uma regra estabelecida sobre como abordar as pessoas, como se engajar no evangelismo, não é? Você está aprendendo conforme você vai às ruas. E às vezes você vai no íntimo se arrepender de certos argumentos, certas coisas que você disse. Assim, pense sobre como aplicar melhor na próxima vez. Mas nunca pare de testemunhar pelas dificuldades. Siga em frente. Então dê espaço a cometer esses erros, não é? Às vezes a gente está muito nervoso na primeira vez que a gente vai contatar, até porque é algo estranho chegar na rua e parar alguém. Mas aos poucos você recebe e ganha, não é? Adquire grande ousadia, firmeza. Assim dê espaço no início para esses erros, para essas inconsistências, porque evangelismo é aprendido conforme a gente evangeliza. Terceiro, para ser uma testemunha do Evangelho, você não pode desligar o interruptor evangelístico e desligá-lo. Ligar quando você vai às ruas, desligar novamente depois. Você deve ser uma testemunha contínua, um evangelista a todo tempo. Você deve combinar o trabalho de evangelismo nas ruas com o teu evangelismo pessoal ao longo da semana. Porque se nós não fazemos isso, nós precisamos sondar o nosso coração, se nós realmente temos compaixão por almas, não é?
Eu posso evangelizar apenas no domingo, encontrar ao longo da semana uma grande quantidade de pessoas e não ser um evangelista? Se eu não posso ligar e desligar para ser uma testemunha do Evangelho, eu preciso de ser consistente, ter preocupação pela alma das pessoas em toda circunstância em que eu me encontrar. Quarto, para ser um evangelista você precisa de uma fé robusta. Conversar com descrentes é uma batalha muito grande, porque você está atacando a crença deles. Uma batalha que não pode ser subestimada, e eles estão, de certa forma, atacando a tua fé, sacudindo você. Assim você deve se portar intencionalmente ao evangelizar. Há uma oportunidade diante de mim, estou agora como evangelista. Eu vou, de uma maneira intencional, me engajar nesse trabalho, porque há muita indiferença, rejeição, e às vezes você se sente desencorajado, mas quando há constante rejeição, sinta como Noé. Pense como Noé, persista. O Senhor está falando à humanidade, à minha comunidade, por meio do meu testemunho, e Ele irá cumprir o que Ele determinou. Assim é um ministério de salvação e um ministério de advertência. Você precisa de uma fé realmente robusta para evangelizar. Em quinto lugar, pensando sobre a maneira de evangelizar. Bem, seja paciente, mesmo com pessoas desdenhosas, porque você um dia foi assim, talvez, uma pessoa desdenhosa e rejeitou o Evangelho. Nós sabemos que é somente a obra de Deus que transforma nosso coração. Seja paciente, seja também educado. Claro, você não consegue, por mais que se esforce, remover a ofensa do Evangelho, não é? O Evangelho, ele ofende. E se de certa forma ele não ofender, há algo estranho com este Evangelho, porque ouvir que eu sou um pecador e que as minhas obras, assim por dizer, são como um trapo de imundície, isso não é algo bacana de se ouvir, se eu me sinto uma pessoa razoável. Assim, há uma ofensa no Evangelho, mas seja educado, você não deve ser ofensivo desnecessariamente. 1 Pedro capítulo 2, versículo 20, nós lemos estes sentimentos. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Bem, não permita que a ofensa seja por causa da sua má postura, das suas maneiras, ou alguma coisa do tipo, mas por causa do conteúdo da mensagem do Evangelho. Não sinta também que você fez algo de errado se as pessoas estão se ofendendo o tempo todo, mas esteja pronto a questionar, não é a sua postura, a sua maneira. Eu fui bruto, falei demais sem ouvir, eu não dei ouvido às questões da pessoa, a minha postura foi estranha. Bem, algumas pessoas também, no oposto disso, parecem imaginar que você precisa ser um docinho para não ofender as pessoas, sempre cortês, de maneira que você nunca aborreça ninguém. Mas o Senhor Jesus Cristo não foi assim, não é verdade? Lá em João capítulo 15, versículo de número 18 e 19, nós vemos o Senhor Jesus Cristo abordar pessoas. João 15, versículo 18 e 19: se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Assim sempre haverá algum nível de ofensa, seja aberta ou velada, por parte das pessoas, ironia, provocação ou coisas como essa. Mas seja educado, bem, seja amigável também. Mostre a sua preocupação com a pessoa que você evangeliza, como pessoas reais que são, como indivíduos que são, e não meramente como mais um número na multidão das pessoas que eu preciso alcançar. Converse com uma pessoa real, que você tem um interesse, não é? Não seja como aqueles vendedores que batem em tua porta, que foram treinados ali para derrubar qualquer argumento que você tem. Ele não vê você como uma pessoa, não está interessado em teus questionamentos a tempo, apenas em pensar na próxima resposta e já te derrubar. Se interesse pela pessoa, pelo que ela está dizendo, isto é, mostre preocupação com pessoas reais. Seja natural também, querido amigo. Esteja, por exemplo, consciente dos teus hábitos nervosos e trabalhe, não é, para vencer estas coisas. Coisas como você fala colocando a mão na boca e a pessoa não consegue te ouvir, ou você fala para baixo e a voz vai lá para o chão. Você tem algum hábito nervoso? Todos nós temos algum, não é? Assim, procure trabalhar nessas questões. Outras pessoas ficam muito inquietas, começam a balançar o corpo demais, que estão nervosos, ou falar rápido sem ouvir a pessoa com calma.
falar suave demais. Algumas pessoas não conseguem sorrir, elas ficam franzindo o tempo todo a face. É nervosismo às vezes. Ou dizer coisas estranhas, desconectadas. Às vezes você ouve isso. E há certas pessoas que ficam tocando no cabelo o tempo todo, tocando no corpo, diante dos olhos das pessoas. Se há algum tique nervoso, alguma questão, procure trabalhar nisso, porque isso é estranho quando você está abordando alguém para falar sobre o Evangelho da Graça Redentora. Olhar para os lados enquanto está conversando e ver alguma coisa, isso é falta de consideração. Mostra que você não está engajado no evangelismo. Assim, trabalhe nisso também. Pense a respeito disso. Sempre pense como teu ouvinte, ele percebe a tua presença e maneira. Bom, talvez leve algum tempo, não é? Para se livrar desses hábitos, mas você não deve parar de evangelizar por causa dessas coisas. Siga em frente, observe a si mesmo. Sim, tem que ser natural, amigável, educado, e deve haver ousadia também. Seja ousado ao comunicar o Evangelho. Talvez você se veja lidando com alguém de maior capacidade intelectual do que você, um treinamento melhor, uma mente mais rápida, mais perspicaz. Não se intimide. A mensagem que você está comunicando é a mensagem do Evangelho, é a mensagem de salvação. E aos poucos você aprenderá a lidar com as pessoas e comunicar o Evangelho. Você está em muito maior vantagem. Você conhece por experiência a obra de Deus, e aos poucos você conseguirá naturalmente lidar com mais pessoas ao mesmo tempo também. Assim, seja robusto, não se intimide, seja ousado na comunicação da mensagem. Deixe-me lidar agora com o primeiro contato com uma pessoa na rua ou em algum ambiente para o evangelismo. Bem, seja sensível, não é? Ao abordar a pessoa, talvez você, aqui eu posso falar sobre o porta a porta, não é? Talvez a gente aborde a pessoa no momento errado, não é? A pessoa está colocando a criança para dormir, dando banho no bebê, passando por um mau momento, uma briga acabou de acontecer na casa. Você seja sensível a essas questões, perceba se é possível avançar realmente na conversação, se não, volte em outra oportunidade, se é necessária esta sensibilidade. Claro, algumas pessoas estão sempre com alguma desculpa para nunca ouvir, não é? Essa é a maneira delas de despachar a gente. Estou com feijão no fogo, está sempre com feijão no fogo toda vez que você volta lá, mas procure uma oportunidade, mas seja sensível, mas não hesite muito. Me refiro a começar a conversa, não hesite muito, porque é estranho abordar uma pessoa, não é, na rua, você está ali tranquilo, esperando teu ônibus, e alguém se aproxima, de repente se aproxima e você olha assim, dá aquele susto, assim, deixa a pessoa bem tranquila a respeito do que você está fazendo ali. Não é? Seja sensível a estas coisas. Se a pessoa não está olhando, está no celular, antes de chegar pertinho dela, ela dá um pulo, já distante, fala com licença, e já vai andando e conversando, esticando o folheto, boa tarde, etc. Assim, seja sensível a essas coisas, mas não hesite muito. Não chega lá assim, todo humildinho, não. Vá, já chega e dê um passo, não é? Para que a pessoa fique tranquila. Quem é essa pessoa? O que ela quer comigo? Estou sozinho, tem alguém por trás? Tranquilize a pessoa, não é? Ponha-se nos pés, nos sapatos dessa pessoa. Ao evangelizar, e aqui, queridos amigos, essas dicas, ou melhor, essas orientações, elas se referem ao evangelismo de porta a porta, no trabalho, no metrô, nas ruas também. Você precisará, muitas vezes, se desassociar de falsas religiões e seitas. Você vê os TJs, não é? Testemunhas de Jeová, na maioria das vezes, são os que mais abordam pessoas nas ruas, de porta a porta, não são os únicos. Então você vai precisar, às vezes, se desassociar desses grupos, não é? Diga quem você é, na conversa, talvez você precise ali explicar a diferença entre verdadeira religião, falsa religião, mostrar que tudo não é farinha do mesmo saco, e a diferença entre ritos, igrejas, religiões que centram-se em ritos, em obras, aparência, e o verdadeiro cristianismo bíblico, que vocês não estão ali buscando um cliente, dinheiro da pessoa, uma oferta. E assim procure de alguma maneira se desassociar em tua conversação, no porta a porta, das falsas religiões, porque muitas pessoas no Brasil têm esta ideia, não é? Que todo evangélico é parecido, são aquelas pessoas estranhas lá na televisão, ficam pulando e rodando e dando oferta, esperando coisas desse tipo. É assim que pensa muita gente hoje em dia. Se você precisa se desassociar, nós vimos que o Senhor Jesus Cristo fazia isso e mostrava que a sua mensagem e o seu evangelho não era como dos fariseus, a sua justiça não era deles. Bem, as primeiras palavras agora, já vimos como nos aproximar sem hesitar, desassociar de falsas religiões. Primeiras palavras, aqui há grandes exemplos. Boa tarde, com licença, nós estamos
aqui na região fazendo um convite para estudar a Bíblia, ouvir o Evangelho, seguir em frente. Todos os domingos, em tal lugar, o endereço, etc. Você mora na região, o endereço fica aqui, lá, estamos localizados naquela rua. É um lugar aberto a qualquer pessoa. As pessoas podem às vezes desculpar-se e dizer, não, eu não tenho religião, ou sou de outra religião. Bem, é um lugar aberto a qualquer pessoa, de qualquer religião, que tem interesse sincero de aprender da palavra de Deus, a Bíblia. E de uma maneira racional, conhecer esta mensagem, conhecer a Deus que se revela na palavra de Deus. Você pode entrar, sentar. Ninguém vai pedir você faça nada, sair quando quiser, tranquilize a pessoa. Nós somos da Igreja Batista Reformada da Palavra, na Rua Bom Pastor 2167, aqui perto. Estamos entregando a literatura, fazendo um convite para os nossos cultos. O nosso endereço está aqui no folheto, etc. É só uma maneira de iniciar. Você aborda e aí você, com o folheto na mão, você irá alcançar a pessoa. Agora, eu tenho visto isso às vezes. A pessoa vai abordar o indivíduo e aqui está a pessoa, que estou eu abordando. Boa tarde, nós estamos com um convite aqui na região e você pode vir convidar. E você estica o folheto e puxa, e não dá, e a pessoa vai para frente, vai para trás. Não, você fala, dá o convite, deixa a pessoa segurar e você segue em frente, informando a respeito do que irá acontecer na igreja. Então, você precisa estar atento a estas coisas. As primeiras palavras, o primeiro momento, com toda a naturalidade, você entrega o material e segue em frente. Fale com autoridade, queridos amigos. Você não precisa, por exemplo, nem deve qualificar as coisas que você diz, porque isso é muito comum hoje em dia, né? Eu acho, eu penso, ela pensa. As pessoas aprendem isso aí na televisão, naqueles programas, né? Senta no sofá, olha, eu acho isso, o que você acha, o que você pensa? Não, fale com autoridade. Precisa qualificar estas coisas, como se você estivesse apenas dando a tua opinião. Seja mais definido, seja seguro, esta é uma mensagem verdadeira. Diga às pessoas que nós não estamos lidando com opiniões humanas, mas a verdade de Deus revelada na Bíblia, não é? Diga que a verdade ela não é apenas uma questão de opinião. A verdade é revelada por Deus e deve ser assim. Coisas como a eternidade, relacionamento com Deus, o céu, a salvação. Fale com autoridade, claro, com gentileza. A verdadeira religião deve ser revelada por Deus, por Ele próprio. E assim faça declarações de autoridade da Bíblia. Mesmo que as pessoas objetem, não é? Você pode saber se as pessoas, por exemplo, creem na Bíblia, você então tem um grande espaço. Ela crê, então use a autoridade da Bíblia, textos que a Bíblia diz. Se elas não creem na palavra de Deus, rejeitam, você pode usar a mesma autoridade da Bíblia sem citar versículos, por exemplo, as declarações da palavra de Deus. E você pode fazer isso como exemplo aqui. Está chegando o dia quando todos nós devemos ser julgados por Deus. Declarações da palavra de Deus, de autoridade. Não, eu acho que vai ter um dia. Não, a Bíblia afirma isso. Assim, fale com autoridade na palavra de Deus. Oitavo, uma estratégia conversacional agora. Tente estabelecer conexão com as pessoas, isto é, com a ideia das pessoas, com seus sentimentos. O que eu quero dizer é isso. Não ignore aquilo que as pessoas dizem sobre, por exemplo, quão perigoso, não é? A cidade de São Paulo. Às vezes você está conversando com uma pessoa engajante, você acha que a pessoa está te seguindo e de repente é mesmo. Tem tanta violência no Brasil, não é? Sem relação nenhuma. Não despreze isso, não fique nervoso. Tente se conectar com isso, é algo importante para a pessoa. E a partir disso, desse ponto, você começa a falar sobre a verdade do porquê da violência, do pecado, e traz à pessoa a palavra de Deus, o aumento da criminalidade e outras coisas. O fato de que as pessoas podem naquele momento ter perdido um parente, não é? Está ressentindo, é verdade. Uma pessoa morreu na minha família, uma saúde em péssimas condições. Tente fazer essa conexão com o que as pessoas dizem, sentir por elas, dúvidas sobre a verdade, sobre a vida, sobre o ser humano tendo sido enganada tantas vezes. Assim, procure fazer essa conexão, porque você alcança a alma da pessoa, aquilo é algo importante para ela, e a partir disso algo importante, você traz a palavra de Deus. É claro, há momentos em que você não consegue fazer isso, porque a situação pode ser muito rápida, não é? Estabelecer essa conexão. E você precisa utilizar o momento de alguma maneira para tentar se conectar. Se você, por exemplo, está na fila de um supermercado e não tem ninguém atrás de você, está chegando no caixa ali e de repente, por alguma razão, a conversa inicia, não é? E você está tentando evangelizar alguns segundos, minutos naquela pessoa, e a pessoa do nada diz, é mesmo, eu preciso pensar mais sobre Deus, porque a minha cachorrinha morreu o outro dia. Mas sua alma, cachorrinha?
Então, você tem 30 segundos ali, você não vai poder se conectar com a pessoa, mas talvez você pode virar a situação e dizer, bom, se importe com a sua alma, tanto quanto você se importa quanto a cachorrinha, e você encontrará o Senhor. Mas alguma conexão deve ser feita quando nós temos um tempo maior, ali alguns minutos a mais no ponto de ônibus, porque as pessoas levantam isso, embora elas não estejam compreendendo muito claramente o que você está dizendo, elas sentem, este mundo é mau, eu tenho sido enganado por tantas pessoas, as pessoas não são mais honestas, e você tem uma grande chance de trazer o Evangelho da graça redentora neste momento. Aqui está, então, estratégias conversacionais. Bem, desarme os preconceitos, conceitos previamente formados sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre a religião. Procure expandir a compreensão da pessoa, desmontando, né, esses preconceitos sobre a Bíblia, sobre salvação, usando verdades, usando surpresas, fatos que são desconhecidos pelas pessoas. Procure usar isso aí. É normalmente fácil dizer coisas que surpreendam as pessoas, não é? Porque a maioria é tão ignorante a respeito das verdades bíblicas, e qualquer verdade que você comunica ali com o texto, elas ficam surpresas. Porque muitas vezes tem ideias misturadas sobre muitas coisas na Bíblia. Aquilo que você conhece da palavra de Deus, muitas vezes são coisas muito diferentes para as pessoas, que elas nunca ouviram a respeito. E aqui estão algumas verdades, percepções sobre a natureza do ser humano, da alma, etc., que pode surpreender as pessoas. Você pode dizer a elas, Cristo não veio para melhorar o mundo, reformar este mundo. Isso surpreende as pessoas, não é? Porque para muitos, Cristo foi apenas o exemplo que veio a este mundo para tentar melhorar, lutar contra a injustiça social. Nem todo mundo entrará no céu. Boas pessoas não entrarão no céu, pessoas em si mesmas que se consideram boas pessoas. Salvação é uma dádiva gratuita, uma pessoa não pode adquirir ou fazer por merecer. O céu estará cheio de pessoas que foram os piores pecadores no mundo. Algumas pessoas no céu terão cometido pecados maiores e mais terríveis que algumas pessoas no inferno. Isso é chocante para as pessoas ouvir. Você sabia que há orações que Deus não ouve nem responde? Coisas como essa faz com que a pessoa pare e pense. Você vê a cabeça mexer, o olho brilhar, e de repente uma descoberta doutrinária, não é? Levar as pessoas a pensar nessa abordagem. Pense em questões que façam as pessoas pensar, inquietar-se, isto é, serem desafiadas a pensar. Porque o Senhor Jesus Cristo deu a lei, se Ele próprio precisou viver debaixo da lei e cumpri-la? Cristo não morreu por todas as pessoas, somente por aquelas que confiam as suas vidas a Ele. Se é possível para mim me salvar, por que Cristo precisou vir e morrer daquela maneira? Se leve a pessoa a pensar. Use surpresas também. Surpresas bíblicas são de grande auxílio, uma vez que a maioria das pessoas é muito ignorante sobre a Bíblia, não é? Mostre a elas aquilo que elas não tinham entendido. Tente ajudá-las a ver o que elas tinham entendido de maneira errada. Deus não ouve reza, sabia? Isso é chocante para alguns, está lá em Mateus 4, de 7 a 9. A orares não sejais como gentios, repetindo. Orar. A Bíblia proibiu contato com espíritos. Deuteronômio 18, 11, nem contato algum com espíritos ou com mortos. A Bíblia ensina a ressurreição e não a reencarnação. Jesus não foi preso e morto de surpresa contra a sua vontade. Ele se entregou voluntariamente. Ele veio a este mundo sabendo que iria morrer. Isso é surpreendente para muita gente que acha que Cristo, coitadinho, não é? Foi preso contra a sua vontade. Não, Ele veio para morrer. E a partir daí você explica o Evangelho e abre o entendimento da pessoa com a palavra de Deus. Permita que a pessoa com quem você está falando também fale, raciocine. Evangelismo não é um monólogo. Diálogo é algo natural, não é na comunicação de qualquer ideia. As pessoas devem sentir que nós fizemos justiça aos pontos que elas levantaram, aos seus questionamentos. Isso é necessário. Senão elas não vão continuar ouvindo a gente, elas vão travar na mente ali e desligar. E você pode, às vezes, ajudar uma pessoa que está em dificuldade, não é, de se comunicar, não é muito articulada, a ela própria expressar a sua dúvida. Você quer dizer isso aqui? E aí você responde a dúvida. Então, ouça as pessoas também. Quarto lugar, a vantagem, ou vantagens, diferenciando entre pregação do púlpito e testemunho pessoal. Pregação do púlpito, bem, o pregador não se desvia do ponto, ele segue em frente, ininterruptamente, comunicando a mensagem.
Já no evangelismo pessoal, você não consegue ser tão direto com as pessoas, não é? Você precisa às vezes falar em terceira pessoa, as pessoas, eu, tu, ele, não é? Terceira pessoa, são assim, o mundo tem sido assim. Talvez você pode vir para a primeira pessoa, eu tenho sido assim, depois a segunda pessoa, você. Então seja sensível. Testemunho pessoal não tenha medo de lidar com certos pecados particulares, embora você não consiga ser tão direto às vezes. Você já consegue ir direto ao tema no testemunho pessoal, às vezes na pregação você não consegue ir direto ao tema, eu preciso justificar o que eu estou dizendo aqui na palavra. No testemunho pessoal você pode ir direto ao ponto central muitas vezes, não é? Conversação mais informal permite isso. Aprenda a ouvir as perguntas das pessoas para conhecer quais são os problemas de compreensão que elas têm. Na maioria das vezes as questões que elas dizem, as perguntas que fazem mostra o problema, a incompreensão que elas têm sobre certas verdades. A pergunta vem fora de ordem, não é? Você entende, aqui está o problema de compreensão dessa pessoa. E usando das perguntas, você checa a compreensão. Então, quando compreender isso, você explica algo que a pessoa não compreendeu bem, a partir dali conduz ela pelas verdades da palavra de Deus. Fale também sobre questões a respeito das quais as pessoas estão interessadas, em certos casos apenas. E eu me refiro aqui a questões importantes, queridos. Você levantou um ponto importante, uma objeção importante, ouça, então conduza uma resposta, prepare uma resposta, que ensine a pessoa alguns princípios, não é? Alguns princípios bíblicos. Assim, use dos pontos, das questões, daquilo que interessa a pessoa em termos espirituais, morais, éticos, para explicar princípios bíblicos da palavra de Deus. Objetive também levantar questões ali no metrô, sentado do lado da pessoa, que possa desenvolver conversações, porque o seu propósito é se engajar em uma conversa espiritual, não é? E falar sobre questões reais, vitais, claro, não apenas reafirmando, recapitulando aquilo que a pessoa já sabe sobre o cristianismo, mas desenvolver-se em questões que ela não sabe para trazer o evangelho. Quando a pessoa ela começa a interagir com você, você sabe que você ganhou a atenção dela. Questões como naquela conversa, você crê que o pecado é sério, realmente? O que uma pessoa precisa fazer para agradar a Deus? O que você considera sobre isso? Você diz que todo mundo é pecador e você também se considera um. Isso não te preocupa? Você crê que você é uma pessoa não salva, isso não te preocupa? Você desenvolva a conversação a partir daquilo que a pessoa está mostrando interesse na conversa também. Persuasão e argumentação devem estar unidas à grande dependência de Deus, é claro, porque muitas vezes as pessoas mais vigorosas, não é, no debate, mais articuladas, correm o risco de pensar que tudo depende delas. Assim, conhecimento de verdades deve estar misturado com grande dependência do Senhor. Conhecimento teológico também, das doutrinas da fé, traz grande confiança ao evangelizar. Assim, seja um bom leitor. Leia bastante sobre teologia, temos aqui na nossa livraria um bom material, mas não leia para se tornar uma pessoa complicada, mas para comunicar as coisas da maneira mais simples que você puder, trazer verdades ao conhecimento, ao entendimento daquela pessoa. Bem, ponto 10, lidando com questões agora. Já mencionei de passagem, não é? Você toma vantagem das questões que a pessoa faz e você responde. Às vezes você sente que a pessoa não está interessada, ela quer apenas levantar questões, não é isso, e aquilo, ela não está perguntando de verdade, você tenta responder, você vê que não há nenhum interesse na resposta, mas tente de um outro ângulo, de alguma maneira, cativar a mente da pessoa, porque o nosso objetivo é a mente, falar a compreensão da pessoa nessas verdades. 11. Lidando com pessoas obtusas, rudes, você deve aprender a saber como interrompê-las. Algumas pessoas, às vezes, não têm nenhuma intenção de que você fale com elas. Elas tomam a oportunidade e começam ali a metralhar você, não é? Então você precisa desenvolver ali um tempo que você está apto a ouvir, e quando você vai parar, interromper a pessoa e gentilmente pedir que ela dê espaço para que você responda as perguntas, não é? Você pode dizer a ela, você levantou pontos importantes, interessantes, me deixe responder agora, não é?
E se elas fazem muitas perguntas, uma atrás da outra, então diga que você terá dificuldade em responder todas essas perguntas se não permitir que você responda. Lembre-se que você é quem está evangelizando e não sendo evangelizado. Você precisa tomar as rédeas em alguns momentos, cortar ali e trazer a palavra de Deus. 12. Não insista em ter a palavra final ali na conversação. Pessoas que apenas desejam ganhar argumentos não são os melhores evangelistas, mas é interessante, todavia, nós devemos ganhar os argumentos também. Assim deve haver um balanço, não é? 2 Coríntios, capítulo 10, de 4 a 5, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o conhecimento à obediência de Cristo. São argumentos da palavra de Deus que importam, e não o nosso orgulho, e não o nosso intelecto, o nosso conhecimento. Deve haver em nós um desejo de ajudar as pessoas a entenderem, não apenas de ganhar um debate. Estamos interessados em almas e não em ganhar um debate apenas. Assim, queridos amigos, nós damos às pessoas o espaço, o tempo, para elas considerarem, porque não é algo fácil encarar a sua ignorância pessoal, abandonar os seus pecados, não é? Nós damos espaço às pessoas. A maior mudança que pode ocorrer em uma alma é essa, e você deve contar o custo que isto leva. A pessoa deve parar para calcular o custo de seguir a Cristo, senão é uma questão apenas de ganhar um debate. Bem, tempo limite para a conversação. Você precisa aprender então a interromper o fluxo da sua conversação agora para ouvir a pessoa. Se você é o tipo de pessoa que fala delongadamente, sem respirar para pôr uma vírgula, você precisa aprender a parar para ouvir. O evangelismo é isso. Alguns, por outro lado, têm grande dificuldade de concluir uma conversação. Isso é interessante. E às vezes chegam aqui um minuto antes de começar o culto. Mas nós precisamos aprender a concluir uma conversação, porque há muitas outras almas também a serem alcançadas. Nós temos as nossas responsabilidades no culto ao Senhor. Eu me refiro ao trabalho porta a porta, ao trabalho nas ruas também. Aprendemos a amarrar uma conversa e lembrar, querido, que você não será a última pessoa a conversar com aquele indivíduo. Outras pessoas conversarão. Talvez você esteja ali plantando a semente ou regando a semente que já foi plantada, e o Senhor dará o crescimento. Tempo limite para a conversação, então. Respeite o espaço físico das pessoas. Não se aproxime demais das pessoas fisicamente. Todo mundo tem um círculo pequeno ali, não é? Um espaço físico. Respeite. Distancie-se um pouco. A distância de um braço. Uma sugestão aqui, entre você e a pessoa, é um limite mínimo de respeito. Há pessoas, e você vê isso aqui na igreja também, às vezes, pessoas que vêm conversar com você e chegam aqui, você está sentindo o hálito da pessoa, o nariz está quase, torce o nariz, e você gentilmente dá um passinho para trás e a pessoa vem, vamos uma dança, e você para lá, a pessoa vem junto aqui do seu lado, né? Você tem que fazer assim, dá um espaço de braço, a pessoa entende, tocando aqui. Então, respeite a pessoa no ponto de ônibus, não é? É uma maneira de garantir a segurança da pessoa, a tranquilidade da pessoa. Faça isso, então, querido. Você não precisa chegar, oi, tudo bem? Como vai? Não, você tem bom senso a respeito dessas coisas. Na verdade, seja sensível à privacidade das pessoas. Não encurrale alguém num canto que ela não possa sair no metrô, não é? Isso é constrangedor, a pessoa se sente estranha. Não use essas artimanhas estranhas. Deixe a pessoa se locomover, não se sinta intimidada. A mensagem é dirigida à mente, não imposta sobre as pessoas. 13º, seja correto em sua doutrina. Evite, ao evangelizar, linguagem arminiana, semi-pelagiana. Seja fiel às verdades bíblicas. Não diga, Cristo morreu por você. Você não sabe. Se a pessoa já é salva, se ela já é salva, você sabe que Cristo morreu por ela. Assim, tome cuidado. Não prometa aquilo que o Evangelho também não promete. Não use iscas. Comunique a verdade do Evangelho. Melhor dizer, Cristo morreu para que todo aquele que venha a Ele seja salvo. Claro, você não vai passar a ideia às pessoas de que cabe a elas, está nelas o poder, o mérito. Não, nós enviamos pessoas a Cristo. Busque a Jesus, vá a Ele. Claro, você deve explicar isso, não apenas declarar frases e jargões abstratos que a pessoa não entende. Ir a Jesus, como é isso? Explicar o significado disso.
Explique que a conversão é uma obra de Deus, uma vez que a maioria das pessoas não entende claramente isso. Assim, querido amigo, deixa eu marcar esse ponto importante. Às vezes eu ouço, mesmo pregadores, cuidado com o jargão evangélico. Estamos tão acostumados, né, com a linguagem de Sião, e você deve tomar cuidado, então, ao evangelizar, e não usar jargão que as pessoas não entendem nas ruas. Eu me lembro, às vezes, de ouvir certos pregadores e tão carregados de jargão cristão, e você se pergunta se alguém ali na audiência conseguir entender. Não é o sangue de Cristo vertido por você, é a expiação do teu pecado, e você como um crente entende, porque há doutrinas por trás dessas palavras, mas a pessoa na rua não entende. Seja simples, explique a verdade por trás do conceito, do jargão, de uma maneira simples e clara à pessoa, não é? Explique também que conversão não é unir-se a uma igreja, um clube de membros, uma sociedade, e ofereça para voltar a conversar com uma pessoa, não a se encontrar com ela, um estudo bíblico, se for o caso, que então seja correto em sua doutrina. 14º, quanto às expectativas que a pessoa possa ter sobre a igreja. Você sabe, bem, talvez eu vá, não sei, como vai ser essa igreja, tranquilize a pessoa, explicando a natureza da reunião, não há nada estranho ali. Leitura da Bíblia, hinos, oração e o ensino da palavra de Deus. O foco é estudar a palavra de Deus. Não será requerido nada, se for o caso, explique isso, não é ir à frente, levantar a mão, apenas sentar-se, ouvir o estudo da palavra de Deus, a mensagem do Evangelho. Tranquilize a pessoa a respeito das expectativas que ela possa ter. Quanto a abordar pessoas de outras igrejas evangélicas, bem, nosso foco é lançar a rede no oceano bravio de pessoas não salvas, alcançar almas não salvas. Assim, ocasionalmente você pode ajudar outras pessoas ali no contato porta a porta, nas ruas, mas busque na oportunidade de conversar com uma pessoa de outro grupo evangélico, saber se a pessoa já nasceu de novo. É um fenômeno da nossa geração que muitos evangélicos não são convertidos, não é? Pessoas que pularam do espiritismo ou catolicismo para o meio evangélico em busca de alguma bênção, mas não experimentaram conversão. Se você encontrar verdadeiros crentes em Jesus que retrocederam, ajude aquele que retrocedeu na fé a retornar ao Senhor. Lidando agora com o obstinado, pessoas que não desejam ouvir, pessoas que demonstram isso com obstinação, com uma atitude dura, violenta. Deixe essas pessoas, deixe. Vá em frente, siga. Pessoas que não querem ouvir, mas continuam ouvindo, tente um pouco mais, mas se elas se tornam maliciosas, obstinadas, então deixe-os. E nós temos um princípio para isso. Às vezes eu digo essas coisas, algumas pessoas dizem, isso é falta de amor, pastor. Mas veja o exemplo que nós encontramos na palavra de Deus em Mateus 10, versículo de número 14. Nós lemos também isso em Marcos alguns minutos atrás. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Siga em frente, é isso mesmo, você vira as costas, lá bate o pé, né? Simbolicamente falando, e vai em frente. Se a pessoa é obstinada, siga em frente. Lembre-se que você não será necessariamente a última pessoa que irá falar com elas. O Senhor pode falar por outras pessoas. E lembre-se também que tal pessoa pode muito bem estar sob o julgamento divino, de maneira que Deus não deixará mais esta pessoa ouvir o Evangelho. Seu coração foi endurecido da parte de Deus. Assim, pessoas obstinadas, siga em frente. Há muitas pessoas a serem evangelizadas. Nós pensamos sobre a dureza do idoso. É muito triste, é comovente, na verdade. É triste ver a dureza da maioria dos idosos, não é? Com questões espirituais, arrependimento, pecado, fé no Senhor. Porque você sabe, sente que no caso deles, talvez não haja outra chance de ouvir o Evangelho. Isso nos recorda a solenidade, a gravidade que nós estamos fazendo ao urgir com pessoas que se voltem a Cristo enquanto Ele pode ser encontrado. Muitos dos idosos, eles não querem sair à porta para conversar, têm medo de ir à igreja, ou não tem quem leve e traga. Pergunte se possui uma Bíblia, encoraje a ler a Bíblia, e estresse o fato de que a Bíblia é o único livro que pode ajudar na hora final da vida. Se lidando com idosos, lidando com crianças, seja sábio, seja prudente ao lidar com crianças e menores. Não entre nas casas, no porta a porta, apenas converse no portão ou peça que chame o adulto que está em casa para evangelizá-lo. Não se intimide com o adolescente, o desdenho típico do adolescente de nossa geração.
Nem subestime a inteligência e a capacidade de crianças em compreender a mensagem do Evangelho. Milhares de pessoas foram salvas na infância e na adolescência. Talvez muitos de nós aqui, não é? Assim, eles são sensíveis ao teor do Evangelho e a verdades, porque tem uma consciência também dada por Deus. Se não subestime, evangelize. Usando literatura, ponto de número 17. Sempre tente deixar alguma literatura com as pessoas. No trabalho de evangelismo, procure dar apenas uma literatura. Se você está encorajado em que a pessoa leia isso, dá 1, 2, 3, 4, a tendência é que pare na lata de lixo. Você não faz isso com panfletos que as pessoas te dão? Você olha assim e joga fora na lata de lixo? Elas também, talvez não estejam interessadas ali. Dê apenas um. Provavelmente a pessoa guarde e leia. E para aqueles mais interessados, um livreto, algo mais específico que ajude o caso daquela pessoa. Obviamente, você deve ler de antemão a literatura antes de entregar, não é? Use somente literatura que não transige as doutrinas da fé, que não barateie o Evangelho, que não mistifique o Evangelho. Procure literatura apropriada para tipos diferentes de pessoas. Nunca use literatura de seitas, por mais que pareça na superfície algo sadio ali. Tem alguma literatura em uma língua estrangeira, em São Paulo, tantos hispanos, não é? Língua espanhola, inglês também, carregue ali. É bom levar CD com a mensagem evangelística, são sempre de boa utilidade, um presente a pessoa recebe com mais alegria e normalmente ouve. Também, queridos amigos, você pode anotar o número do telefone, enviar materiais, faça isso com prudência, não em demasia. O site, o canal da igreja, material evangelístico, Evangelhos de João, são produzidos a preço muito baixo. Você pode comprar um pequeno estoque, ter em casa, carregar alguns na sua bolsa. Se use literatura é muito importante, muito útil no trabalho de evangelismo. Trazendo pessoas para ouvir o Evangelho na igreja é uma maneira de evangelizar. Ofereça carona, caso você considere seguro, não é? Para trazer e levar de volta. Você pode oferecer um motorista homem para homens, mulheres para mulheres. Se possível, os detalhes da pessoa, telefone, para manter contato, não é? Se possível, claro, nome, endereço, para enviar alguma literatura. Claro, não force, se perceber que a pessoa não deseja dar os detalhes. 19, resultados, falando sobre resultados. Bom, não se desaponte se as pessoas, ao prometerem vir à igreja, não cumprirem. A gente precisa ser um pouco cínico a respeito das promessas das pessoas em vir à igreja, não é? Às vezes você está garantido que a pessoa vai estar lá e não aparece. Mas nunca se desanime com isso. Creia nas promessas do Senhor. O Senhor pode trazer as pessoas, sim, tocar em seus corações. Assim, lembre-se disso. Você deve advertir as pessoas, não é? Ao chamá-las e convidá-las, muitas distrações irão entrar no teu caminho. Prepare-se bem. Nossa grande satisfação é persistir, não é? É persistir pregando o Evangelho da graça redentora, confiando que o Senhor usará a nossa instrumentalidade e glorificará o Salvador através de nós. Evite problemas, querido amigo. Você não precisa entrar na direção de todo problema, querendo ser ousado em tudo, não. Evite problemas. Guarde o testemunho de Cristo também, seja prudente. Regularidade, ponto 20. Evangelismo é um chamado. Você deve se esforçar para evangelizar regularmente. Evangelizar é algo que você põe sobre si a responsabilidade de o fazer e faz. Exerça autodisciplina. Não diga a todo momento: não me sinto muito bem essa semana, eu não vou evangelizar. Disciplina pessoal é parte vital do serviço ao Senhor. E Satanás está sempre pronto a atrapalhar e a distrair o evangelista. Lembre-se disso, não é? 21, preparação. Oração é essencial. Como calvinistas que nós somos, nós cremos que nada pode ser feito sem a ajuda do Senhor Jesus, sem a obra de Deus. Sem dependência do Senhor, nós não podemos fazer nada. Assim, se não houve tempo para orar com os irmãos, trabalho de evangelismo nas ruas, porta a porta, você deve considerar se você realmente deve ir à rua sem se preparar, sem depender do Senhor. Talvez não deva. Claro, quando a oportunidade inesperada aparece, é diferente. Ore depois de evangelizar pela pessoa evangelizada. Peça ao Senhor. Segundo, aprenda textos e versículos bíblicos, pois serão de grande utilidade no evangelismo. No passado, o povo de Deus primava por memorizar versículos. Isso se perdeu hoje, não é? Mas é maravilhoso memorizar versículos bíblicos.
E o Espírito usará na conversação, trazendo esses versículos à nossa mente, ativando a memória. Aprenda teologia também. Como eu disse, não para se tornar uma pessoa complicada, mas para que você seja um trabalhador que não tem do que se envergonhar. Porque a ignorância geral das doutrinas da fé significa que você não conseguirá lidar com questões mais difíceis. Assim, siga aprendendo teologia. É necessário preparo pessoal também. Pessoas tímidas ou extrovertidas demais, ambas devem se envolver no evangelismo, sim. As tímidas precisam se esforçar para vencer o nervosismo e o acanhamento. Sim, Deus transforma pessoas que vêm a Ele em busca de auxílio para servi-lo. Ele dá graça se nós pedirmos. Já as extrovertidas precisam aprender a ouvir, a ser sensível às respostas das pessoas e mudar sua maneira de abordar o assunto de acordo com cada pessoa. Há pessoas, às vezes, muito zelosas, que já vêm com algo preparado na mensagem ali para evangelizar, e elas começam a disparar e não param. Mas o evangelismo pessoal você precisa sondar, ouvir, fazer perguntas, não é? Nós usamos o método de perguntas e respostas, porque ajuda bastante, não é? Por meio de perguntas você conhece um pouco da alma da pessoa, das necessidades, das enfermidades. Se ela crê em Deus, como, de que maneira, como ela se relaciona. A partir daí você está clinicando, sondando a pessoa. Você explica algo e pergunta o que ela entendeu, o que ela pensa sobre isso, e você entende se ela entendeu ou não. Perguntas e respostas, um diálogo é de tremenda ajuda no trabalho de evangelismo, porque você está conduzindo a mente da pessoa a essas verdades eternas. Você deve ter amor por almas também. Não me refiro a mero sentimentalismo. Verdadeira compaixão por almas. Às vezes é um tanto patético ver pessoas, não aqui no nosso meio, claro, falarem com grandes sentimentos sobre almas, cantarem, querem alcançar o mundo inteiro e coisas sobre essas, mas não fazem nada por almas. Não sentimentalismo, mas verdadeira compaixão por almas. Testemunhando a tempo e fora de tempo. 2 Coríntios capítulo 4, nós temos aqui no versículo de número 13, estas palavras do apóstolo inspirado: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Suas palavras podem às vezes entrar nas pessoas com mais poder do que você perceba. Nós devemos nos esforçar para manifestar, não é, a eficácia da nossa mensagem ao comunicarmos. Bem, nem sempre nós nos sentimos espiritualmente bens, fortes. No entanto, fale a si mesmo, pregue a si mesmo, evangelize a si mesmo, porque o efeito das tuas palavras, o efeito que a tua palavra pode ter na mente de uma pessoa pode ser bastante diferente da maneira como você está se sentindo naquele momento, ou da maneira como você encara as forças da tua palavra. É o Espírito de Deus que irá trabalhar naquela pessoa. Assim, fale, independente de como você esteja se sentindo. Evangelize. Você precisa de uma vida santa, meu irmão. Evite e combata pecados secretos, porque esses pecados levam embora todo o poder, toda a eficácia do evangelismo. Pecados secretos cegam o fio da espada, tristece o espírito de quem nós dependemos por evangelismo para tudo na vida cristã. Desenvolva integridade, cuide em falar a verdade em todas as áreas da tua vida. Sempre, sempre fale a verdade. No trabalho, na escola, no lazer, na mesa de restaurante, em qualquer conversação. Trabalhe isso. Cuide em falar a verdade, porque a integridade ou a falta dela logo, logo se manifestará em tuas conversações, em tua linguagem. Assim, desenvolva grande integridade em toda coisa, em todas as conversações, em tudo. Desenvolva verdadeira preocupação por almas, por causa do estado espiritual em que elas se encontram. E essa compaixão, ela irá te proteger, não é? Quando você se sentir ofendido ao evangelizar, a pessoa te ofender, porque você tem compaixão por alma, isso irá de alguma maneira te blindar, assim por dizer, de pessoas rudes. Claro, você não irá conseguir evangelizar sem um senso de verdadeira compaixão por pessoas. Com frequência, peça a Deus por esse senso de compaixão. Nós devemos ser pessoas que se importam com os outros, com todos os tipos de pessoas, em todas as áreas da vida das pessoas. E aqui estamos, nosso ponto final: benefícios e galardões pessoais para aqueles que evangelizam. Se você evangeliza, você tem uma parte no serviço do Senhor junto com o povo de Deus.
junto com a igreja do Deus vivo, se tornando um membro, uma parte orgânica no serviço do Senhor. Nós vemos isto em Romanos, capítulo 10, versículo de número 15, estas palavras. Romanos 10, 15, como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Não é maravilhosa essa ilustração? Quão formosos pensar sobre aqueles passos de pessoas que vêm em direção a outros que estão mortos. Meu querido amigo, minha querida irmã, quão formoso é o teu pé ao ir em direção a outra pessoa, não é? Pode ser um pé feinho, com aquela joanete, mas se você evangeliza, quão formosos são os pés. Metaforicamente falando, é claro. O Senhor vê o nosso caminhar em direção a almas necessitadas. Você tem uma parte na obra do Senhor no evangelismo. Você recebe também grande apreciação sobre o Evangelho. Ao evangelizar, você está comunicando, você quer aprender, você se senta para ouvir a mensagem e o sermão evangelístico, atento aos argumentos evangelísticos, a compreender mais. Você aprecia essa mensagem do Evangelho, você desenvolve o seu conhecimento, capacidade de comunicar às pessoas a mensagem de salvação. E você experimenta no evangelismo um grande gozo e alegria íntima que só quem evangeliza experimenta. É como comer o pão do céu, não é? Você volta das ruas com profundo senso de alegria espiritual, de ter honrado o teu Senhor. Você só experimenta isso no evangelismo. Estar atento à maneira como as nossas palavras e comportamento afetam as pessoas nos ajuda a refrear tentação também, não é? Eu sou um evangelista a todo tempo, em todo lugar. As pessoas me observam, eu porto a mensagem de salvação em meus lábios e em minha vida. Maior certeza pessoal de salvação a ser usado por Deus. Deus me abençoa, me deu instrumentalidade, eu sei que Ele me salvou, eu sei que Ele me transformou. Grande certeza de salvação é alcançada ao evangelizar. Bem, você tem a honra de ser portador do Evangelho e conhecer habilmente, não é? O Evangelho, comunicá-lo assim, a maior mensagem, a mensagem mais poderosa dada aos seres humanos, a mensagem do Evangelho, que é possível a reconciliação com Deus. E você nomeia o Salvador neste mundo. Você ganha terreno anunciando, levantando o estandarte do Senhor Jesus Cristo, nomeando neste mundo, pregando o Evangelho de Cristo Jesus Cristo. Em sua geração, logo nós passaremos, no tempo em que Deus nos criou, em nosso meio. Senhor, nos ajude. Quão maravilhoso é ser um evangelista. Que responsabilidade sobre nós. E aqui estão algumas diretrizes práticas para nos engajarmos em evangelismo. O Senhor nos dê grande graça para esse trabalho, então.